Olá pessoal, me chamo Christian, minha equipe é composta por mim, Júlio e Michael, somos estudantes da UFAL Sertão e fizemos esse vídeo que contém 3 exercícios como método de obtenção da nota parcial da disciplina de Eletrotécnica. Ficamos responsáveis em resolver algumas questões do livro Eletricidade Básica pelo Milton Gussou, sendo essas questões 6.11, 6.12 e 6.13. Dito isso, agora vou dar início à resolução do exercício 6.11. O exercício 6.11 diz que uma pilha nova de zinco carbono tem uma tensão de 1,5 volt. Uma bateria formada por 30 dessas pilhas ligadas em série envelhece até que sua tensão sem carga caia de 15%. Qual a tensão sem carga da pilha e da bateria? Contextualizando, vou falar brevemente sobre a pilha zinco-carbono. Essa também é chamada de pilha ácida. Essa é comumente utilizada no cotidiano em controles, brinquedos, lanternas e muitos outros aparelhos. Mas falando sobre sua composição química, ela é basicamente formada por um envoltório de zinco separado dos demais espécies químicas que a compõem. Esse envoltório de zinco é o polo positivo da pilha, o ânodo, pois ele se oxida. O polo positivo, ou cátodo, ele é composto por uma barra de grafita que se encontra entre o envoltório de zinco e também está situada ao redor de uma pasta de dióxido de manganês, carvão em pó, cloreto de zinco e cloreto de amônio. Dando início à resolução da questão, temos que se uma bateria ela é formada por 30 unidades dessa pilha em série, sabendo que cada uma tem uma tensão V de 1,5 volts, nos permite afirmar que em um circuito bateria-pilha série, a gente tem que a tensão na bateria ela é igual à quantidade N de pilhas vezes a tensão nas pilhas, ou seja, 30 vezes 1,5, que é igual a 45 volts. Contudo, a questão nos diz que esse circuito, por meio de forças dissipativas, perde 15% de sua tensão. Logo, podemos concluir que a tensão na bateria ela perde 15% da sua capacidade. 15% é a mesma coisa que multiplicar por 0,15. Então temos que a nova tensão na bateria é a tensão inicial menos essa perda. Essa perda ela é dada pela tensão inicial vezes 0,15, que encontramos 6,75. Por fim, é só calcular a diferença, 45 menos 6,75 volts é igual a 38,5 volts, a nova tensão na bateria. Seguindo o mesmo raciocínio, achamos a nova tensão nas pilhas, em que essa é dada pela tensão inicial na pilha menos essa perda. Essa perda é dada pelo produto da tensão inicial vezes 0,15, 0,225 volts. Logo, a gente vai fazer essa diferença, que é a tensão inicial menos essa perda, ou seja, 1,5 menos 0,225 volts. Encontramos então que a tensão na pilha é de 1,275 volts. Tirando a prova, se cada pilha agora possui uma tensão de 1,275 volts em um circuito série, temos que a nova tensão na bateria ela é dada pela quantidade N pilhas, ou seja, 30 unidades, e P', que é a nova tensão, após ela perder sua capacidade em 15%, ou seja, 30 vezes 1,275 volts, encontramos que a nova tensão na bateria é de 30. Olá pessoal, eu sou José Michael e vou aqui resolver junto com vocês a questão 6.12. Questão que diz o seguinte: quantas pilhas são necessárias para formar uma bateria com o dobro das especificações de tensão e corrente de uma única pilha? Faça um diagrama esquemático. Bem pessoal, levando em consideração os dados fornecidos na questão 6.11, que nos dá uma pilha com uma tensão de 1,5 volts, podemos considerar um circuito com 4 pilhas. 4 pilhas da seguinte forma. Dessa forma, teremos um circuito em paralelo contendo 2 pilhas em cada malha. Isso faz com que cada malha gere 3 volts, já que as pilhas estão em série. Nós teríamos aí cada malha produzindo aí uma tensão, de 3 volts, e como elas estão em paralelo, nós consideraríamos que as tensões produzidas são iguais, ou seja, de 3 volts, o que é o dobro da pilha da questão anterior. E para o caso da corrente, como os geradores estão em paralelo, a capacidade de fluxo de energia será o somatório dos dois lados, gerando o dobro de corrente da pilha do exercício anterior. Para provar, vamos aqui fazer uma pequena prova, uma pequena demonstração. Digamos que a pilha tem uma corrente I, por exemplo, uma corrente que não foi dada na questão, vamos considerá-la como uma incógnita igual a I. No primeiro caso, onde somamos as tensões em uma só, a corrente ela continua a mesma, porque seriam 2 tensões em série. Porém, após a junção,
teremos as tensões em paralelo, gerando uma corrente total de 2I, que seria o somatório das duas. Beleza, pessoal? Então assim nós finalizamos. Fala pessoal, eu sou o Júlio e vim aqui trazer a questão 6.13 para vocês, que vem nos pedir o seguinte. Faça os diagramas descritivo e esquemático mostrando duas baterias de chumbo ácido de 12 volts sendo carregadas por uma fonte de 15 volts. Indique o sentido da corrente durante a carga. Então, na questão, vai pedir os diagramas descritivo e esquemático de duas baterias de chumbo ácido de 12 volts que são carregadas por uma outra bateria de 15 volts. E também vai pedir o sentido da corrente. Inicialmente, nós sabemos que as baterias de chumbo ácido são formadas por células de chumbo ácido. Nessas células, existem dois grupos de placa de chumbo, um terminal positivo e outro negativo. Sabe-se que nesse tipo de bateria, as placas positivas são ligadas juntas através de uma cinta conectora. E o mesmo vai acontecer com as placas negativas. Dessa forma, nós usaremos um esquema paralelo por conta de sua configuração, onde os polos positivos são ligados ao polo positivo da força eletromotriz. Mais uma vez, o mesmo vai acontecer com os polos negativos. Com isso, os diagramas da questão vai ficar da seguinte forma. O primeiro da forma descritiva e o segundo da forma esquemática. E sobre o sentido da corrente, de acordo com a lei de Kirchhoff, o sentido da corrente é dado saindo da fonte de maior tensão do polo negativo para o positivo. E as somas dessas tensões finais têm que ser igual a zero, ou igual à força inicial. É isso, pessoal. Muito obrigado.